Não gostou de me levar em casa, não? Oi? Tu não me gostou de me levar em casa, não? Também não entrei, não tomei café, não fiz Não, nada. não. Aí tu tá de sacanagem, vai ver uma mulher de pijama. Não, né? Ela usa o backyard, gancho. Eu só fiquei capaz ruim de dar a volta. E foi ruim dar a volta? Pensei que tu ia pagar alguma coisa, um lanche. Não, mas hoje é o dia que os lugares estão abertos no caminho a gente pode parar e comer. O que tu acha? Aí começou a ficar bom. Então, eu vou primeiro fazer uma introdução, depois a gente vai entrar no que eu quero, tá? Pra gente poder... Então vamos lá. A gente começa falando de porte 2, na verdade, que é sintaxe. Boa noite. A gente vai estabelecer... Quer trocar? Pode trocar. Não, eu sou desta. Quer uma posição melhor pra você? Quer trocar a cadeira? Pode trocar. Pode ser. Desculpa. Oi, tudo bem? Como é que tá? Aqui, tá bom? Tá bom. Show. Deixa eu ver aqui que eu vou passar o teu contrato ali direitinho. Você quer botar aqui ela? Isso. É. Ah, Ela vai quanto Tira está? daqui, ó. É? Então, show. Com ela. Pronto, agora ela nunca mais sai daí. E aí, filho? Qual é cara? Tudo bem? Então, no início a gente tem que entender o que a gente está estudando. Porque a gente estuda português, embora no final acaba se tornando uma coisa só. Para melhor estudar, a gente separa a língua portuguesa em 3 níveis de estudos. Quais são os níveis que a gente estuda? Você tem o que eu chamo de morfologia, que é o estudo das palavras de maneira solta, quer dizer, as palavras de maneira individual, onde uma palavra é totalmente independente da outra. Por exemplo, eu falo das classes de palavras, substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, acentuação, isso tudo fonemas e tal, isso tudo entra aqui, na parte da morfologia. Então a morfologia, boa noite, ela vai tratar as palavras de maneira isolada. Eu tenho a semântica. A semântica trata do significado das palavras. Qual é o significado que aquela palavra possui naquele determinado contexto? Se ela pode ser sentido figurado, sentido conotativo, sentido denotativo, sentido literal, não literal, expressões idiomáticas, ou seja, é o significado, é aquilo que aquele termo ou aquela palavra significa. É um outro nível de estudo. E o que nós vamos começar por aqui, que é a sintaxe. O que é a sintaxe? A sintaxe, ela é a relação do que de como a palavra funciona dentro da frase, dentro da oração. Então, eu vou estar falando da frase sempre dentro de uma determinada oração. Ela não vai estar sendo tratada de maneira isolada. Tá? Isolada, a gente fala da morfologia. Nós estamos aqui, dentro de um contexto. Para isso, a gente vai ter que ter algumas definições. Primeiro, a ordem. A língua portuguesa, ela privilegia uma ordem. Uma ordem. Que ordem é essa? A ordem é sujeito, verbo, complemento verbal e adjuntos. Essa ordem é chamada ordem direta. Seria a ordem normal, a ordem clássica das coisas. Sempre que da esquerda para a direita, essa aqui é chamada ordem direta. Ordem direta. Vou dar um exemplo. O professor explicou
aqui privilegiando a ordem direta. Ó, aqui está o meu sujeito, aqui está o verbo, aqui está o complemento verbal, aqui está o adjunto. Não se preocupe com os tempos que eu vou voltar, eu só estou explicando porque isso faz parte do que... Por que eu estou dizendo isso? Porque a relação que essas palavras têm, elas também vão depender da posição que elas ocupam. Se eu trocar a posição, vocês vão perceber ao longo dos exercícios que algumas palavras eu troco de posição, não tem problema nenhum, outras eu não posso trocar. Né? Então, eu tenho que entender como é que isso vai funcionar dentro do todo. Depois, qual é a relação? O que é relação? Qual é a relação que essas palavras têm entre si? Por exemplo, eu tenho que entender que isso aqui, a matéria, está relacionado a explicou. Eu tenho que entender que o ontem é quando explicou. Eu tenho que entender que professor, quem explicou foi o professor. Então, a relação dele com o verbo. Aí você vai me perguntar assim, qual é a relação dessa palavra aqui com essa palavra aqui? Nenhuma. Na verdade, essa palavra está aqui por causa do verbo. Então, a gente tem que entender como que acontecem essas relações. Quem está ligando a quê? Quem está completando quem? Se eu não conseguir estabelecer também essas conexões, vai ficar muito vago. Então, quando eu ler, a primeira coisa que eu preciso saber, a ordem. Depois da ordem, qual é a relação que essas palavras têm? Algumas gramáticas, você vai encontrar a palavra ordem como organização. Tá? A relação, então, é a relação que uma palavra tem por outra. E a função? Aí é o que a gente vai estudar. É a função que cada uma exerce dentro da sintaxe, dentro dessa estrutura. No caso aqui desse exemplo que eu dei, quais são as funções exercidas aqui? É a função de sujeito. Na verdade, aqui ó, eu tenho o predicado. Dentro do predicado, eu tenho um verbo transitivo direto. Eu tenho um objeto direto, que é o chamado complemento verbal, e eu tenho um adjunto adverbial, de tempo. Muito bem. Então, essas são as funções. Essas são as funções. Mas para que isso tudo faça sentido, a gente precisa desse cara aqui, ó. Entender isso. Deixa eu apagar, eu vou reescrever de novo, mas para vocês entenderem aqui. Ó. Eu tenho, para eu entender a sintaxe de uma vez por todas e não ter mais dúvidas, eu preciso ter uma coisinha em mente. Eu tenho que abandonar o conceito de palavra. Dentro da sintaxe, não tem palavra, tem termo. Por quê? Palavra é morfologia. Tá? Sintaxe eu tenho termo. Por quê? Porque eu não posso analisar dentro da sintaxe palavras soltas. Elas têm que ter ordem, relação e função, correto? Essa ordem, relação e função, ela não se refere à palavra, ela se refere a termos. E o que são termos? São nomes que a gente dá a grupos de palavras que juntos exercem uma única função. Então, só para vocês entenderem, termos é o nome de um grupo de palavras que juntas exercem uma função sintática. Beleza? E aí, olha lá. Então, eu tenho termos. Olha aqui. Vou copiar o mesmo exemplo que é para a gente... Ó, o professor
explicou a matéria ontem. Aí você vai perguntar, a primeira coisa que a gente tem que entender então, ó, não existe mais palavra, existe termos. Aí eu pergunto para vocês, quais são os termos dessa oração? Primeiro, eu tenho os dois grandões. É o sujeito aqui, ó. Isso aqui é um termo. Isso aqui é outro, ó. Esse termo aqui, eu dou o nome de sujeito. Esse termo aqui, eu dou o nome de predicado. Porém, eu posso ter termos dentro dos termos. Aqui, eu tenho um outro termo. Que termo eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a matéria, que é um complemento verbal. Muito bem. O pessoal está afiado. Complemento verbal. Eu tenho um outro termo, que é um adjunto adverbial. Não preciso nem classificar. Beleza? O verbo é um termo? Sim. Como é que é o nome dele? Ele é o núcleo, nesse caso, ele é o núcleo do predicado. Isso aí. Então, esse aqui é o núcleo do predicado. Todas essas funções reunidas são um predicado. Correto? Então, eu tenho o termo. E aí, por que isso é muito bom a gente entender? Porque eu tenho termos essenciais e os termos integrantes. Esses termos grandões aqui, que estão por fora, no caso o sujeito e o predicado, se tiver, pode ter voz passiva e tal, a gente vai ver isso aí. Esses termos grandões é o que eu chamo de termo essencial. Por que ele é o termo essencial? Porque sem ele não tem frase. Eles são termos essenciais. Existe frase sem sujeito, mas nunca existe frase sem predicado. Sem predicado nunca. Sem sujeito pode existir. Embora, a gente, quando não tem sujeito, a gente tem que classificar esse sujeito de alguma maneira, e nós vamos ver isso durante a aula. E aqui, esses outros termos, que são os menores, que compõem o termo essencial, eu chamo de termos integrantes. E aqueles termos que eu posso trocar de lugar, que não tem problema, que são chamados adjuntos, que é o caso aqui do ontem, ó, eu chamo esses termos aqui de termos acessórios. Os termos acessórios são aqueles que estão ali só para você poder complementar a informação, dar uma informação a mais. Tá? Então aqui eu tenho termos essenciais, que é o sujeito e o predicado, termos integrantes, que são aqueles que compõem os termos essenciais, e tenho termos acessórios, que é aquele que eu posso colocar e posso mover de acordo com a necessidade. Só para vocês entenderem aqui, por exemplo, eu poderia exatamente, ontem, vírgula. Nem precisa da vírgula, porque essa vírgula é facultativa. Ontem, o professor explicou a matéria. E aí, se você for fazer essa análise, por exemplo, vai ser exatamente o que tem aqui, ó. Isso aqui é o sujeito, isso aqui faz parte do predicado. O que aconteceu aqui nesse caso? Eu não tenho uma ordem direta. Não tenho uma ordem direta. Eu quebrei essa ordem direta quando eu peguei o termo acessório e joguei aqui na frente. Né? Eu poderia ter também, ó, explicou ontem, né? Ontem explicou a matéria o
professor. Mudei ainda a ordem. A análise continua sendo a mesma, porém, eu fiz a mudança da ordem. Né? Então, o que me diz, o que faz com que eu saiba que essa frase é igual a essa e é igual a essa? A relação. A relação que uma palavra tem com a outra. Tá? E como é que eu descubro essa relação? Com a função. É a função que me diz qual é a relação que elas têm, e essa relação é que me indica se a ordem está certa ou não. Por exemplo, se eu pegasse aqui, se eu pegar isso aqui e escrever dessa forma, ontem explicou matéria professor o. Aí agora eu quebrei a ordem. Agora tá errado mesmo, eu não tenho como, porque olha lá, eu peguei, o ele tá como professor, mas ele é o artigo, ele vem primeiro, ele vem antes. O explicou, né? O A até sumiu aqui, faltou ele aqui, tá? Eu posso fazer mudanças desde que eu preserve o quê? A relação. Se eu prejudicar essa relação, eu não tenho mais a ordem, a ordem e a função. Beleza? Então, eu preciso desses conceitos, porque a gente vai trabalhar isso o tempo todo. O tempo todo eu vou estar falando de função. Tá? Porque a ordem e a relação, eu parto do princípio que está subentendido. Você entende o que é ordem e a relação, e a gente vai trabalhar isso aqui, a função que esses elementos têm na frase. Correto? Então vamos lá. Vamos dividir essas funções então. Vamos estabelecer, para a gente entender como que isso funciona, a gente vai estabelecer o seguinte. Quais são as funções? Vamos a elas. Primeiro, nós já destacamos as duas principais. Sujeito e predicado. É aqui? Você não foi legal, sério? Só um momento. Olha aí, sujeito, predicado são os termos essenciais. Nós temos os complementos verbais. Quais são os dois complementos verbais que a gente conhece? Temos dois complementos verbais. Como é que são o nome deles? Objeto direto e objeto indireto. Então, os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Eu tenho também o complemento nominal, que não tem nome. Ele é só complemento nominal e acabou. Graças a Deus não deram nome para ele. Ele só tem um nome. Então, eu tenho também o complemento nominal. Tá? Além do complemento nominal, eu tenho mais o quê? Além do complemento nominal, eu tenho os adjuntos. Então, os adjuntos também são divididos em adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais. Além disso, eu tenho mais. Eu tenho o chamado agente da passiva. O que é o agente da passiva? É aquele cara que pratica a ação verbal na voz passiva.
Vamos ver como que funciona. Além do agente da passiva, eu tenho o aposto e tenho o vocativo. Muito bem. Lembra do aposto? Rapidinho a gente lembra do vocativo, né? Porque eles são parecidíssimos, né? Embora apenas a função deles seja diferente. Então, aqueles ali são os termos. Além disso, eu tenho um outro que ficou faltando ali, que é quando eu tenho um verbo um pouquinho diferente, o chamado verbo de ligação. Quando eu tenho verbo de ligação, eu não tenho complemento verbal. Eu tenho o quê? Predicativo. E aí eu tenho dois tipos de predicativo. Eu tenho o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, que é o inferno, o predicativo do objeto. Então, eu tenho dois tipos também de predicativo. Eu tenho o predicativo do sujeito e tenho o predicativo do objeto. Esses serão os grandes nomes que a gente vai utilizar aí ao longo de tudo que a gente for falar de sintaxe, vocês vão ver sempre. Eu sempre brinco com os meus alunos, essas funções, esses termos têm que estar na capa do teu caderno de sintaxe. Porque toda hora que tu esquece, tu vai lá, pô, isso aí pode ser o quê? Aí tu tem que ter lá a colinha para tu saber, ó, esse termo vai se encaixar em um desses aí. Escolhe, vê qual é, mas ele vai obrigatoriamente se encaixar em um desses. Então, esse aí é meio que aquele mantra que você tem que descrever. Sabe como é que eu estudava? Eu tinha uma técnica diferente. Eu fazia assim, ó. Quando eu ia fazer prova de sintaxe, eu enumerava uns 10. Colocava lá. Porque se tiver faltando um, se você só achar 9, tu sabe que está faltando um. Entende? Então, se você sabe que tem 10, tu vai lá e acha os 10. Por quê? Porque fica mais fácil para na hora que você estiver fazendo o exercício, você fazer a correlação do que está no exercício com um desses 10. Porque senão você acaba esquecendo um desses e na hora de classificar, por exemplo, tu esquece o complemento nominal. Aí você fala assim, cara, aparece o complemento nominal lá, como ele não está na tua relação, tu acaba passando por cima e não lembra que existe um outro termo, né, que chama-se complemento nominal. Então o que eu fazia quando estava fazendo a prova? Fazia isso em morfologia também. Morfologia também são 10 classes. Aí eu colocava substantivo, pronome, adjetivo, advérbio, por quê? Porque eu sabia que uma das palavras tinha que se encaixar sempre em uma daquelas classes gramaticais. Que aí você não erra, porque você sabe que existem essas coisas na hora que está fazendo a prova. Porque se você deixar tudo muito solto, na hora você pode não lembrar de algum deles. E esse é o importante. Beleza até aí? Então, essa aqui é a primeira explicação que eu queria dar para eu entrar na parte de sintaxe propriamente dita. E tem mais gente aí, deixa eu ver. Cadê o Luciano? Deixa eu mandar uma mensagem para ele.